Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, pode chacoalhar um pouco o jeito que se pensa sobre investimento, sabe? Opa, sempre bom ter essas ideias que desafiam o senso comum. Exato. A gente vai deixar de lado um pouco a conversa sobre barreiras de entrada e focar em algo diferente. Os fossos. Fossos. Interessante. Sim. E a nossa fonte para isso é um post super afiado direto do blog Dinheiro que Me Veja, escrito pela Hokkaido. Ah, conheço o blog. Textos inteligentes, com aquela ironia fina, né? Isso, humor refinado, uma pitadinha de, digamos, veneno existencial que a gente adora. E tudo vindo de uma mente, assim, super crítica. E o que ela traz sobre esses fossos? Bom, a nossa missão aqui hoje é justamente essa. Destrinchar esse texto provocador dela, palavra por palavra, para a gente entender como essa ideia de fosso pode, quem sabe, mudar a forma como a gente encara investimento de longo prazo, sabe? Vamos nessa. Curiosa para ver essa abordagem. Então prepara aí, porque é brilhante, um pouco ácido, como a gente gosta. Vamos começar a leitura do post da Hokkaido. O título já dá o tom, olha só. Fossos, não barreiras, ou como investir em empresas que ninguém consegue abandonar, mesmo que quisesse. Uau! Direto ao ponto. Total. E ela começa assim. Se você achava que o moat, aquele fosso medieval que protegia castelos de ataques inimigos, era uma relíquia romântica típica de livros de cavalaria, prepare-se para revisitar o conceito. Já começando a desconstruir a imagem clássica. Pois é. Só que agora troque os cavalos por frotas de caminhões financiados a juros camaradas, os castelos por holdings multibilionárias e as lanças por contratos de fidelização. Fascinante essa analogia. A lança virando contrato de fidelização. Realmente transporta o conceito medieval para nossa realidade econômica, né? Uma defesa moderna. Exatamente. E ela continua, construindo a ideia. Sim, caro leitor, no mercado, o verdadeiro fosso não é feito de água estagnada nem de jacarés famintos, mas de dependências institucionais, contratos quase perpétuos, monopólios naturais e uma dose cavalar de pragmatismo. Entendi. Então, o foco dela não é impedir a entrada de concorrentes, mas tem segurar quem já está dentro, o cliente. A dependência e o pragmatismo como defesa. Isso. E ela provoca. E acredite, são esses fossos que protegem as empresas que você deveria considerar ao montar sua carteira previdenciária. Dade do cliente em sair. É uma inversão interessante do foco tradicional nas barreiras de entrada. Totalmente. Aí ela continua cutucando quem fica só no básico. Enquanto alguns investidores ainda se distraem com discussões rasas sobre barreiras de entrada, aquela velha conversa sobre quanto custa começar um negócio no setor tal, nós aqui preferimos ir direto à jugular. Direto à jugular, gostei. E qual seria essa jugular? A pergunta-chave: quais são os setores e empresas das quais, mesmo que você queira, simplesmente não consegue sair? Essa é a questão central, então. De onde não dá para fugir? E ela remata: esse é o verdadeiro fosso. Faz sentido. Muda totalmente a análise, né? Sai do cenário competitivo geral e vai para a relação específica entre a empresa e o cliente, focando nessa retenção quase forçada. Exato. E, para ilustrar, ela tem uma seção chamada O Mito da Liberdade de Escolha. Você realmente pode sair? Olha o cenário que ela desenha. Imagine-se, caro leitor, como um habitante de qualquer cidade média brasileira. Seu banco, aquele que lhe financiou a casa, onde você mantém relacionamento há 20 anos, já te conhece melhor que sua terapeuta. Nossa, relacionamento de 20 anos. Isso cria um vínculo forte, né? Pois é. Sua operadora de telefonia, aquela que funciona razoavelmente bem, mas que oferece aqueles bônus que, na prática, mais se parecem com algemas emocionais. Algemas emocionais. Boa definição para essas promoções de fidelidade. Sua energia elétrica, fornecida por um monopólio natural. Mudar? Só se mudar de cidade. E não tem muita escolha mesmo. Seu seguro, feito com o mesmo grupo que há anos já te concede linhas de crédito e outras benesses. É aquele pacote completo, né? Difícil desmontar. E a conclusão dela: percebeu?
Você está cercado, não por acaso, mas por construção deliberada de fossos. É a tal inércia meio que induzida, né? Não é que a pessoa escolha ativamente ficar, mas é que sair dá tanto trabalho, tem tanto custo envolvido financeiro, burocrático, até emocional, que ela acaba ficando. É uma rede de dependências. Exatamente essa mistura que é o ponto. Conveniência misturada com dificuldade. E para entender melhor esse fosso, a próxima sessão é o fosso invisível mais intransponível. Ao contrário da barreira de entrada, aquela que impede novos entrantes de competir, o fosso protege quem já está dentro. Ah, essa é a diferença-chave que ela aponta. Barreira impede um novo concorrente, fosso segura o cliente atual. Isso. E mais, cria uma barreira psicológica, econômica e até regulatória para quem pensa em sair. Psicológica, econômica, regulatória, são várias camadas de dificuldade para sair. E ela usa outra metáfora, bem do dia a dia. Vamos trocar na metáfora do fosso por outra, mais contemporânea. Pense na sua relação com o banco. Boa, vamos ver. Quando você contrata um financiamento habitacional, não está apenas assinando um contrato. Está entrando numa espécie de casamento de 3 décadas. Casamento de 3 décadas. Pesado. Com cláusulas de fidelidade, custos emocionais e taxas que só aumentam com o tempo. Se quiser sair, prepare-se para lidar com a burocracia, as multas e, o mais difícil, a falta de histórico no próximo banco. É o custo de troca na prática, né? Não é só a multa, é o tempo, a energia, o estresse, a incerteza de conseguir algo melhor depois, perder o histórico. Tudo isso forma as paredes desse fosso. Perfeito. E para quem gosta de mudar sempre, ela provoca. Ah, você é da turma que gosta de pular de galho em galho? Boa sorte tentando reverter anos de relacionamento e conquistar do zero condições competitivas em outra instituição. É, realmente começar do zero em outro banco depois de anos no mesmo lugar não é simples. Com certeza. Mas onde esses fossos são mais, digamos, escancarados? Ela dedica uma sessão para isso. Setores com fossos profundos, onde o investidor previdente deve nadar. Setores como saneamento, energia, telecomunicações, bancos e concessões são especialistas em construir fossos tão profundos que fariam inveja aos castelos mais bem protegidos da Escócia medieval. Nossa, comparação forte. Vamos ver os detalhes de cada um. Primeiro, saneamento. Aqui, o monopólio não é um capricho, é uma imposição geográfica e legal. Você até pode fazer um boicote simbólico, deixar de usar a água encanada e sobreviver de poço e cisterna. Mas convenhamos, esse é o tipo de radicalismo que só cabe em séries distópicas da Netflix, não na sua vida cotidiana. É a dependência básica, né, da infraestrutura essencial. Simplesmente não tem alternativa prática para a imensa maioria. O fosso aí é quase absoluto mesmo. Depois, energia. Idem. Você paga, consome e reclama, mas não muda. Até pode instalar painéis solares, mas segue dependente da rede. Verdade. Mesmo com a energia solar crescendo, a dependência da rede para garantir a estabilidade, para quando não tem sol, ela continua ali. O fosso se adapta, mas não some. Telecomunicações. A portabilidade numérica existe, é verdade, mas o custo emocional, os acordos de fidelidade, a burocracia, a instabilidade do sinal, tudo isso compõe um fosso invisível mais eficaz. Esse é mais sutil. Não é uma barreira física, mas um conjunto de atritos, de inconveniências que desestimulam a pessoa a trocar, mesmo que tecnicamente seja possível. Exato. Agora, bancos. Aqui o fosso é praticamente hereditário. Relacionamentos bancários se estendem por gerações. A ideia de bancarizar alguém envolve criar dependências duradouras. Hereditário. Interessante pensar nessa dimensão de tempo, passando de geração para geração. E olha essa frase. E o financiamento de longo prazo é o mais belo dos grilhões. O mais belo dos grilhões. Que imagem! Define bem essa relação de dependência de longo prazo criada pelo financiamento. É um vínculo fortíssimo. Muito boa, né? E por último, as concessões. Rodovias, portos, aeroportos. O usuário pode até protestar contra o pedágio, mas seguirá pagando. O custo de evitar o serviço geralmente supera o desconforto de usá-lo.
É a falta de alternativa prática de novo, ou o custo para evitar é tão alto que não compensa. A pessoa reclama, mas paga. E a receita da empresa continua entrando. Com esses exemplos bem claros, ela vai analisar o comportamento de quem está preso nesse fosso. A seção chama o paradoxo do cliente cativo. Reclama, mas não larga. O cliente cativo é um paradoxo ambulante, insatisfeito, mas preso. Ciente dos abusos, mas rendido às conveniências. É a pessoa resignada. Sabe que poderia ser melhor, reclama, mas não muda. A força do fosso é maior que a insatisfação. Quem nunca praguejou contra a conta de luz ou a fatura do banco e mesmo assim continuou pagando religiosamente? Quem nunca, né? E para quem investe, essa resignação é ouro. Exato. É aí que está a conexão direta com o investimento. E é justamente essa previsibilidade de receita, esse fluxo quase garantido, que torna essas empresas tão atraentes para o investidor de longo prazo. Previsibilidade, a palavra-chave. Não são negócios sexys, mas são sólidos. Não prometem retornos explosivos, mas entregam estabilidade. É a troca do glamour pela solidez. E a consequência para o bolso de quem investe. E adivinhe, é dessa estabilidade que saem os dividendos que você tanto quer para sua aposentadoria. Pronto. Fechou o ciclo. O fosso garante a retenção do cliente, que garante a receita previsível, que permite pagar dividendos consistentes. É a lógica que interessa ao investidor de longo prazo focado em renda. Perfeito. Mas qual o perfil de investidor que busca isso? É a próxima seção. O investidor esperto não busca adrenalina, busca previsibilidade. Em vez de ficar à caça do unicórnio da vez, o investidor previdente prefere apostar em empresas com fossos bem construídos. Por quê? Boa pergunta. Por quê? Porque elas possuem base de clientes estável, ninguém sai fácil. Previsibilidade de receita. Mesmo com crises, a demanda se mantém. Capacidade de reinvestimento. Os fluxos garantidos permitem manutenção e expansão. Barreira emocional de saída. Nem sempre racional, mas incrivelmente eficaz. É um contraponto claro à busca pelo crescimento super rápido, pela disrupção a qualquer custo. Aqui se valoriza a resiliência, estabilidade, né? São filosofias de investimento bem diferentes. Totalmente. E o resultado dessa aposta na estabilidade, segundo ela, o resultado: lucros tão consistentes e dividendos que se acumulam com a teimosia de quem sabe que o tempo é seu aliado, a verdadeira receita da prosperidade financeira sustentável. Prosperidade sustentável. Gosto disso. Aquela que não só ergue um fosso intransponível contra oportunistas, mas também mantém a uma distância segura aqueles pseudo-amigos invejosos que sempre aparecem para perguntar como você conseguiu, mas nunca têm estômago para suportar o tédio glorioso do longo prazo. Tédio glorioso do longo prazo. Que expressão ótima. Maravilhosa, né? Resume perfeitamente a ideia. A falta de sustos, a monotonia, pode ser extremamente lucrativa no fim das contas. Celebra a paciência, a consistência, né? Em oposição a essa cultura de buscar emoção e novidade o tempo todo no mercado. O tédio aí é bom, é sinal de solidez. Mas aí vem a pergunta: se é tão bom assim, por que nem todo mundo faz isso? A autora responde em "E por que nem todos fazem isso?" Simples. Porque a maioria dos investidores ainda se deixa seduzir pela ilusão da novidade, pela promessa do próximo grande salto. Ah, o apelo do novo, da grande tacada. O culto ao crescimento rápido e ao risco elevado domina o imaginário financeiro, enquanto o poder silencioso da estabilidade segue subestimado. É uma crítica direta à cultura que domina boa parte do mercado, que valoriza muito o potencial de crescimento explosivo e às vezes esquece da importância da geração de valor constante, resiliente. O brilho da novidade ofusca. E ela aproveita para marcar a posição do blog. Mas não aqui, não neste blog. Aqui o culto é outro, o da paciência estratégica, da escolha consciente e, claro, da ironia fina sobre quem ainda acha que o segredo da prosperidade é investir em apostas mirabolantes. Deixa claro o posicionamento. Um contraponto a essa cultura dominante, valorizando a estratégia, a análise, crítica, a paciência.
E reforça de novo que ter um fosso não tem a ver com ser chamativo ou estar na moda. Próxima seção. Fosso nos negócios não é glamour, é inteligência. Empresas com fossos profundos raramente estampam capas de revistas com slogans como "Transformamos o mundo", não prometem revolucionar setores, nem disruptar mercados. Elas não estão buscando os holofotes, né? Não. O que elas oferecem é muito mais valioso: estabilidade, solidez, previsibilidade. O valor está no que não é óbvio, no que não é espetacular à primeira vista. A inteligência seria reconhecer essa força escondida na estabilidade. Isso. E aí, chegando no finalzinho, ela dá um conselho. O título da sessão é ótimo. Quer um conselho sincero, elegante e venenoso? Opa, quero. Manda. Pule fora da obsessão pelas novidades tecnológicas que prometem mudar tudo e abrace os bons e velhos castelos com fossos bem cavados. Direto e reto. E a promessa que vem com um conselho. Eles não vão te emocionar, mas vão te sustentar. Forte. Priorizar a sustentação financeira de longo prazo, mesmo que não traga aquela emoção do investimento mais arriscado. Faz todo sentido dentro da lógica dela. Exato. E para fechar, a conclusão, que ela chama de a conclusão que você não quer ouvir, mas precisa. Na vida e nos investimentos, a liberdade absoluta é uma miragem. Todos estamos presos a fossos que, por mais invisíveis que sejam, moldam nossas decisões. É uma visão quase filosófica, né? Reconhecer que nossas escolhas são limitadas por estruturas, por dependências. Sim, a diferença está em quem sabe reconhecer esses esforços e usá-los a seu favor. Ou seja, a inteligência não é negar o fosso, mas entender como ele funciona e tirar proveito disso. Usar a limitação a seu favor. O investidor consciente não ignora o poder dos fossos. Ele os abraça, investe neles e, com isso, constrói uma carteira de investimentos raiz tão sólida quanto um castelo medieval. Uma carteira raiz. Boa imagem. Protegido não por dragões, mas por contratos, regulamentações e, sobretudo, pela inércia humana. A inércia humana como grande protetor do investimento. É fascinante pensar como um traço comportamental vira um ativo econômico. E o fecho final, com a assinatura típica do blog. E lembre-se sempre, quem precisa abrir os olhos é o dinheiro, não você. Uau! Que frase para terminar? E assina, Hockey Dub. Ufa! Que viagem esse texto, hein? A Hockey Dub realmente assim tem um talento para virar nossas ideias do avesso. Totalmente. Essa coisa do fosso, da empresa que te segura não por ser incrível, mas por dificultar a saída, e como isso pode ser ótimo para quem investe com paciência, é muita coisa para pensar. Sem dúvida. A análise dela valoriza muito a estrutura do negócio, essa dinâmica de retenção, mesmo que não seja 100% voluntária, a inércia, o custo de troca, virando pilares de valor para o investidor. É uma tese que coloca a resiliência acima do crescimento explosivo, né? Exatamente. E essa frase final, quem precisa abrir os olhos é o dinheiro, não você. Fica martelando aqui. O que será que isso significa na prática para as nossas escolhas? Talvez que a gente deva direcionar o dinheiro de forma mais pragmática, sabe? Olhar para onde a estrutura é forte de verdade, para onde a receita é recorrente, mesmo que não seja a coisa mais emocionante ou óbvia do mundo. Menos emoção, mais estrutura. Pode ser por aí. Uma ótima reflexão para levar, né? Bom, a gente adorou explorar essas ideias aqui. Foi muito interessante mesmo. E a gente quer muito saber o que ficou dessa análise para quem está ouvindo a gente. Concordam com essa visão da Hockey Dub sobre os fossos? Já tinham pensado nesses setores desse jeito? Deixem seus comentários, conta pra gente o que achou. Isso, compartilhem as ideias. E claro, se curtiu essa exploração, não esquece de seguir o nosso conteúdo para não perder as próximas análises. E fica aqui um agradecimento super especial ao professor Júlio Facó, pela curadoria desses materiais incríveis e por essa parceria com o blog Dinheiro que Me Veja, da genial Hockey Dub. Foi um prazer enorme mergulhar nesse texto. Com certeza. Material de primeira.